Espetacular. Sorriso dessa princesa. Olá, olá! Que bela música, comecei cantando aqui. Vamos lá então, pré-temporada começou, que é verdade, já começou antes, né, com Chargers e Lions. Mas hoje, de fato, a gente pode falar da semana 1, ou semana 2, no caso, da pré-temporada. E temos alguns assuntos para conversar sobre. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo. Você sabe como funciona. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Baixei, porque eu estava muito alto. Precisa dar um pouco de teto aqui no vídeo. É isso, meu povo! Que beleza, hein? Temos jogos para falar sobre, e esses são os 7 coisas que você precisa saber sobre a semana 1 da pré-temporada. Como eu disse, oficialmente seria semana 2, porque a semana 1, que às vezes chamam de semana 0, é o Hall of Fame Game, mas eu não tô nem aí para o que é oficialmente ou não, na prática é semana 1, porque de fato todos os times jogam. Ó, e falando em todos os times, tem a prévia de todos os times aqui no nosso canal, é o 32 por 32, e você confere o 32 por 32 sendo membro do Like Plus. Alguns eu solto aí o vídeo aberto, como foi o caso dos Colts, e o caso dos Packers, será o caso dos Bills também, será o caso do Bearzão, também acho que dos Texans, em breve mais, só que todos só se você for assinante. Custa apenas R$8 por mês, então junte-se a nós, ou se você era assinante e cancelou no off-season, volte. Volte, 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 que eu não vou ficar triste, não vou ficar, meu coração está sempre aberto para vocês voltarem. Vamos lá então, sem vinheta, sem nada, vamos lá, pau no gato para a gente falar sobre, e vamos começar com o Shedeur Sanders. Eu sei que muitos clicaram por conta disso, mas fica comigo até o final, hein? Tem outros quarterbacks pra gente falar, tem outras coisas pra gente falar. Eu fiquei um pouco assustado com o que eu vi em redes sociais em relação ao Shedeur Sanders. Por quê? Porque, honestamente, quem assistiu o NFL Playbook dos quarterbacks antes do draft, que eu falo sobre ele, até usei um tape dele contra Kansas, no Arrowhead, aliás, né, no estádio dos Chiefs. Eu falei do Cam Ward também naquele episódio. Não achei que foi tão diferente do Shedeur Sanders do college. Sinceramente. Teve uma jogada que ele começou a dar pirueta, que ele achou que ele é o Mahomes, vai para trás, vai para frente, alguns passes mais alto que deveria, mostrou o braço mediano que ele tem. Ah, mas ele teve touchdown. Tá bom, eu acho que tem coisas boas para falar, mas de repente parece que a narrativa é que ele é um quarterback injustiçado e que aí, ó, tá vendo, ele pode ser titular. Pô, calma nós, né? A gente não aprendeu nada com o Zach Wilson na pré-temporada. Honestamente, claro que existem casos que o jogador vai bem na pré-temporada, o quarterback de fato na temporada regular ele faz um bom trabalho e no resto da carreira. Foi assim com o Russell Wilson em 2012, eu contei isso no documentário que eu fiz aqui, o Rejeitado pela Régua. Assistam, inclusive tá aqui no canal. Foi assim com o Dak Prescott em 2016, mas pô, pelo amor de Deus, foi tão diferente assim de Colorado o tape dele? Eu não acho, honestamente. Teve sim os pontos positivos, né? Ele, às vezes, pela parte boa, estendendo jogadas, às vezes a precisão em curta distância, mas eu não achei nada de espetacular. O que eu fiquei positivamente impressionado, para não ficar batendo aqui só no Shedeur Sanders, porque essa não é a minha, eu tento ser razoável, né? E é a mesma análise que eu tô tendo da época do draft, porque eu vi o mesmo jogador, mas o que eu gostei, a coletiva não, mas a entrevista dele pós-jogo, que ele não virou e bateu no peito e falou assim, ó, seus trouxa, voei baixo, seus otários, aí ó, e aí, quem que vai falar agora? Não, ele baixou a cabeça, tá trabalhando, pá. E é isso que eu quero ver dele. Não é que eu quero colocar ele no lugar dele e tal. É que, gente, foi tanto oba-oba. Mas foi tanto oba-oba. Do pai falando que ia escolher pra onde o filho ia. As entrevistas calamitosas no Combine. Não foi só uma questão de personalidade, gente. Você vai fazer entrevista de emprego, você vai começar a causar em todas as entrevistas de emprego que você fizer. Aí não, o fulano que tá assistindo, tudo bem, ele tem personalidade, ele pode se comportar assim em entrevista de emprego. Não, né? Não é assim que a banda toca, não é assim que o mundo funciona. Então, eu gostei de ver a maturidade dele depois do jogo. Eu achei que ele jogou com compostura em alguns momentos. Foi sim contra vários jogadores reservas dos Panthers. A gente sabe sempre que pré-temporada tem que contextualizar isso. Mas, no geral, nada de muito extraordinário. Segunda coisa que você precisa saber é que o Drake May, ele precisa aprender que ele está na pré-temporada, né? Mas ao mesmo tempo também eu falei sobre isso na transmissão. Eu não vou pegar um lance dele e crucificá-lo e falar que absurdo tal. Acho que tudo a gente tem que tomar com uma grama de sal na pré-temporada, tá? Mas eu fiquei um pouco assustado, né? Que teve um fumble tal, tinha um defensor de Washington no pé dele e eu fiquei com medo dele se machucar. Graças a Deus não aconteceu nada. Eu não vou avaliar o Drake May porque não tem espaço amostral para isso. Mas tem espaço amostral para a gente falar sobre o Josh McDaniels. Eu falei sobre isso na transmissão também. Várias corridas diferentes chamadas pelo McDaniels. O Travion Henderson fez uma grande partida, teve retorno de kickoff para touchdown para abrir o jogo. Eu achei esse um running back para você que joga fantasy ficar de olho mais para frente do draft, porque ele pode ganhar volume
lá em New England, quem sabe até ser mais acionado que o Ramondre Stevenson no final da temporada, um running back de big plays, um running back de campo aberto. Destaquei isso na época do draft também, pode ser bem utilizado no jogo aéreo. Agora, a gente viu o McDaniels chamando bastante toss, a gente viu o McDaniels com formação tendo fullback, a gente viu uma ênfase no jogo terrestre e no Drake May, nos quarterbacks dos Patriots, soltando a bola rápido. Eu gostei do que eu vi em termos de filosofia ofensiva de New England e é só pré-temporada, eu sei, mas é um ensaio, né? Então eu assisti um ensaio de New England e eu gostei do que eu vi nesse ensaio. Eu preciso comprar um WD-40. Pô, o WD-40 podia ser patrocinador da NFL, né? Ó. Mas vai chegar. Na verdade, eu já comprei o WD-40. Vai chegar em breve. Você sabia que o WD-40, ele chama WD-40 porque teve 39 fórmulas que deram errado? E aí a 40ª deu certo? Então, se você está pensando em desistir, não desista. Continue insistindo. O criador do WD-40 demorou 40 fórmulas até achar a certa. Sobre o Anthony Richardson, eu já falei sobre na sexta-feira, eu não vou me estender mais. Graças a Deus, e aí vem o update. A lesão dele não é séria, era considerada dia a dia, a análise de extensão da lesão e tudo mais, lesão na mão, né, no dedo. E sobre isso, que bom, né, menos mal. Sobre o nível de jogo dele, eu não gostei. O Daniel Jones caminha passos largos para ser titular dos Colts, e isso é uma derrota para Indianapolis. Mas eu não vou apontar o dedo e falar que os Colts erraram, porque eles tentaram, pelo menos. Né? E talvez eles tentaram forte demais. Isso na época a gente mencionou que era um grande risco. Teve até um texto da minha newsletter que eu coloquei o título de O Risco de Richardson. E foi exatamente isso. Né? Acabou dando errado. Mas eu acho que não dá para colocar tudo na conta dos Colts. O exemplo maior é o Josh Allen, que deu certo. Mas o Josh Allen tem uma ética profissional fantástica. Eu não sei se eu consigo ver a mesma coisa do Richardson, porque, cara, ele não evoluiu nada na leitura pós-snap e pré-snap, como eu falei no vídeo da sexta-feira. Daniel Jones caminha para ser titular. Ó, os Packers foram atropelados 30-10 pelos Jets, e eu acho que esse é o exemplo maior pra gente falar calma, é pré-temporada. Eu vi também em rede social alguns torcedores dos Packers um pouco pistola com isso. No ano passado, os Packers também sofreram, né, numa das semanas da pré-temporada. Se não me engano, foi contra os Titans. Então, calma nós. Né? Não vamos acabar o mundo por conta de uma derrota aí por 20 pontos contra os Jets. Certamente, na temporada regular, os Packers terão um desempenho melhor do que o New York Jets, pelo menos na minha visão. Né? Certamente, talvez seja um pouco demais dizer, mas acredito que seja o caso. Então, calma, é pré-temporada. Sobre os Saints, o Tyler Shough teve uma interceptação bem feia, que ele telegrafa o passe, e o Spencer Rattler sofreu com alguns drops em passes de média e longa distância. Eu vi um Rattler um pouco assertivo, tá? Até gostei do que vi no perímetro e tal, e tudo indica que ele está na frente na disputa de titularidade lá no Saints. Eu vou fazer vídeo sobre isso, inclusive, nessa semana, as disputas de QB, então fiquem de olho. Mas, considerando o agregado, não foi um bom jogo do Tyler Shough, honestamente. Teve mais volume, a interceptação acho que foi um ponto negativo. Ele teve aqueles momentos de passe em profundidade e tal, acho que talvez seja a grande virtude do jogo dele, mas o processamento pós-snap, na minha visão, não esteve lá. Senti dores de crescimento ao ver o Shough. Claro, também contextualizando, é só pré-temporada, papapá. Sobre o Travis Hunter, vamos à contagem oficial. 11 snaps ofensivos e 8 defensivos. Engraçado que eu estava esperando o contrário, né? Considerando o início da pré-temporada, considerando o que a gente estava vendo nos treinos. Ainda não se sabe como vai ser a utilização do Travis Hunter na temporada regular pelos Jaguars. O que eu acho que já dá para afirmar é que o Travis Hunter vai sim jogar nos dois lados da bola. Isso aí certamente vai acontecer. Só precisamos entender o volume. E outra coisa, talvez o volume vá acabar variando de jogo a jogo, tá? A proporção. Meu palpite, 60-40. 60% dos snaps vai ser na defesa e 40% no ataque no todo. Vamos ver, essa proporção me faz sentido pensando que os Jaguars precisam mais de cornerback que wide receiver e que os Jaguars veem talvez no Travis Hunter um cornerback melhor do que um wide receiver, embora eu acho que ele seja um bom wide receiver pensando no nível da NFL, só que cornerback ele tem tudo para ser, aí quem sabe, um dos melhores da liga. Vamos terminar falando sobre o Russell Wilson e o Jackson Dart. O Russell Wilson parecia com sono nessa partida, não conseguiu atacar o meio do campo, achei ele um pouco hesitante, até em play action e tal, vi o mesmo Russell Wilson de calça jeans molhada. Estou preocupado com o que eu vi, claro, sempre considerando o contexto que é apenas pré-temporada. Sobre o Jackson Dart, a gente teve uma interceptação que não foi culpa dele, acabou sendo um passe desviado. Enfim, mas não acho que é tão culpa dele assim. Se a gente pegar só o número frio, e foi interceptado. Mas logo na sequência ele teve um bom passe para touchdown em profundidade. Eu acho que existem mais ferramentas hoje para o médio e longo prazo da temporada, tá? Quando eu falo médio e longo prazo, deste ano, para eu imaginar o Jackson Dart sendo titular em algum momento de 2025. Eu estou bem preocupado com esse encaixe do Brian Daboll com o Russell Wilson. O Russell Wilson segura a bola demais, está muito lento, fazendo tudo lento, cara. Assim, parece que ele tomou maracujina e foi jogar futebol americano.
Eu realmente estou preocupado com esse encaixe. O Jackson Dart eu vi soltando a bola rápido, eu vi ele assertivo, eu vi ele com senso de urgência no pockets. Eu gostei do que eu vi do Dart, sempre considerando que ele tem aí alguns aspectos crus no jogo dele, tá bom? Gente, um beijo carinhoso para vocês. A gente volta com 32 por 32 ao longo desta semana. Tem vídeo para os membros hoje, o Worst to First, os últimos serão os primeiros. Será que a gente vai ter algum último colocado de divisão na NFL que vai vencer uma divisão em 25? No ano passado a gente não teve isso, né? Nenhum último colocado de 23 foi campeão em 24. Neste ano eu acho que isso pode acontecer. O destaque vai para o San Francisco 49ers. Então esse vídeo está para os membros e a gente tem 32 por 32 também ao longo dessa semana. Vai ser uma chuva de prévias, de análises de todos os times aí até o final do mês para vocês. Um beijo para vocês, a gente continua analisando tudo e todos da NFL e meu WD-40 vai chegar em breve. É isso, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Fizemos todo o estrago que podíamos.